Paz do Senhor, meus irmãos, hoje vamos falar sobre algumas atitudes que precisamos tomar para alcançarmos as nossas bênçãos, as nossas vitórias. Para falar sobre este assunto, eu quero ler lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 a 4, que diz o seguinte: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que deram aviso a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro. Também de todas as cidades de Judá vieram homens e mulheres para buscarem ao Senhor. Queridos, o texto fala que o rei Josafá, um rei próspero e temente a Deus, no reino de Judá, ele começou o seu reinado com a idade de 35 anos. Nesta época, o povo de Judá desfrutava de grande prosperidade financeira e espiritual. E também Josafá restabelece o culto ao Senhor, organiza um grande exército, edificou cidades e fortalezas, e mais, estabeleceu juízes, sacerdotes e levitas no meio do povo. Fez grandes obras de construção e tornou-se amigo do povo, e a sua fama correu por todos os países em redor. Todavia, diante de todo o progresso do seu reino, os seus inimigos, não estando satisfeitos, decidiram fazer guerra contra o reinado de Jeosafá. 3 reis, com os seus exércitos, se levantaram contra ele: os amonitas, os moabitas e os edomitas. Eles vieram a peleja contra este rei. E a Bíblia diz que Josafá temeu, mesmo Josafá tendo um exército poderoso à sua disposição. Mas ele se viu em desvantagem diante de 3 grandes exércitos e preferiu então buscar socorro em Deus. Aleluia! Diante desta situação, o rei Josafá, ele tomou algumas atitudes, as quais hoje, nesta conversa, o Senhor quer compartilhar com a sua igreja, pois hoje não vivemos tempos muito diferentes do tempo do reinado de Josafá. E, portanto, Deus quer ensinar a sua igreja a tomar as melhores atitudes deste rei. Percebam, quando tudo estava dando certo e corria muito bem, estava tudo quieto, havia paz e segurança no reino de Judá. De repente, o inimigo se levanta e vem com 3 grandes exércitos para destruir, escravizar o povo de Deus. Mas é bom que isso aconteça quando o inimigo se levanta para destruir e para escravidar. O Senhor aproveita este momento para levantar também o seu povo, para mostrar ao seu povo o seu poder, a sua glória. Não é fácil mudar o que anos está errado, ainda mais quando Deus toma a direção de sua vontade. Os inimigos se levantam de forma a querer destruir a vontade de Deus sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre a nossa nação. O inimigo se levanta terrivelmente para destruir, mas isso acontece para que o povo em geral reconheça que somos e sempre seremos dependentes do Senhor. Aleluia! O texto relata que quando Jeosafá recebeu a má notícia, ele
ele teve medo e ficou preocupado, mas ele não se entregou, nem cruzou os braços diante da situação. Antes se levantou e buscou a direção de Deus e tomou algumas atitudes que lhe garantiu a ele e ao povo as vitórias. Aleluia! Amados, é isso que Deus espera da sua igreja nesses dias. Atitudes firmes, corajosas e que demonstrem a Deus a nossa dependência dele. A primeira atitude de Josafá foi buscar ao Senhor. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3, ficou registrado o seguinte: então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Josafá não buscou ajuda de outros reis, de nações aliadas a ele, nem pediu orientação dos seus conselheiros ou generais dos seus exércitos, mas ele decidiu buscar ao Senhor com o coração e com oração e jejum. Aprendemos aqui com o rei Josafá que quando a situação é difícil e parece impossível, devemos tomar o caminho da oração e do jejum. Existem certas situações que só se resolve através de orações e jejum. Assim nos ensina a palavra de Deus. Aleluia! Como segunda atitude, ele declara sua dependência de Deus. Isso ficou registrado no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, que diz o seguinte: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há forças perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos corações estão postos em ti. Aleluia! Amado, Josafá se sentiu sem força, debilitado diante desta grande multidão que vinha contra a nação de Judá. Talvez nós, como igreja, também estejamos sem forças e tendo visto o poder do inimigo que tem se levantado contra nós, contra as nossas famílias, contra a nossa nação. Ah, queridos, mas percebam, mesmo sabendo do potencial do seu grande exército, ele, Josafá, não confiou em suas forças. Ele toma a atitude de depositar toda a sua fé e dependência em Deus. Hoje Deus fala à sua igreja para aprendermos com o rei Josafá a dependermos inteiramente de Deus, não em nossos talentos, nas nossas habilidades, em todas as nossas experiências. Agora vivemos um outro momento, só o Senhor para pelejar pela sua igreja. Quando estamos na total dependência de Deus, saiba, ele peleja por nós e nos dá as vitórias. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o relato deste momento do reino de Josafá continua nos ensinando que na medida em que ele toma mais uma atitude que Deus espera ver também do seu povo nesses dias, Josafá, ele obedece à voz do Espírito Santo. Isso ficou registrado no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 13 a 16. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais, não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que eles sobem pela ladeira de Cis, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jezruel. E no verso 18 deste mesmo capítulo 20 de 2 Crônicas diz: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, e se lançaram perante ao Senhor, adorando ao Senhor. Aleluia! Josafá foi feliz por ter dado ouvidos à voz do Espírito Santo que veio sobre Jazriel, e ele profetizou detalhes
Jazriel era levita, mas Deus, quando quer, Ele usa quem Ele quer e surpreende a todos. Hoje a igreja precisa dar ouvidos ao Espírito Santo. Diga não às notícias destrutivas que têm chegado aos seus ouvidos para te trazer medo, pânico, confusão nas nossas emoções. E saiba como Deus usou um levita para profetizar, pode também usar qualquer um de nós para profetizar quais as atitudes que devemos tomar nesses dias para alcançarmos as nossas vitórias. Aleluia! Assim como o Espírito do Senhor se apoderou de Jazriel, ele falou para toda a congregação de Judá, dando a eles todas as estratégias que eles deveriam usar para derrotar o exército inimigo. Se a igreja se colocar e buscar ao Senhor, Ele fará o mesmo conosco, que somos a sua igreja hoje. Queridos, aqui aprendemos que muitas vezes precisamos parar de ouvir a voz. Precisamos parar para ouvir a voz de Deus, receber as suas orientações e obedecer. É impraticável, é impossível termos vitória sem darmos ouvidos e obedecer à orientação do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O texto fala que depois que Josafá e todo Israel ouviram, eles ficaram confortados e prostraram-se perante o Senhor e o adoraram, como ficou registrado no livro de 2 Crônicas 20:18. Neste momento a adoração foi verdadeira diante de Deus, e isso é algo poderoso que move o coração de Deus e lhe faz levantar-se do seu trono para agir em benefício dos seus verdadeiros adoradores. Amados, Deus quer, meus irmãos, que os seus filhos o adorem verdadeiramente nesses dias, independente da situação. Enquanto a igreja estiver prestando uma adoração sincera a Deus, ele estará recebendo como cheiro suave nas suas narinas e enviando a vitória para o seu povo. Se a situação é difícil, adore. Se o problema parece insolúvel, adore. Se todos dizem que é impossível, que essa situação não tem mais jeito, adore a Deus, que Ele vai começar a agir para dar uma grande vitória ao seu povo nesses dias. Aleluia! Naqueles tempos, Josafá não só acreditou no Senhor e nos seus profetas, mas também incentivou todo o povo a crer, como ficou registrado no livro de 2 Crônicas 2:20, que diz: ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e sereis próspero. Aleluia! Tal como o rei Josafá e o povo de Judá, nós, igreja, venceremos. Só é preciso acreditar no Senhor, confiar na sua palavra, pois quem não crê no El Shaddai, no Todo-Poderoso, e não acreditar na sua palavra, esses estarão falidos nesses tempos, estarão quebrados e serão derrotados, mas felizes serão aqueles que creem no Senhor, pois estes o Senhor recebe adoração, receberão também vitórias. Aleluia! Amados, outra atitude tomada por Josafá para os nossos olhos seria um contrassenso. Não é normal, não é natural esta atitude. Josafá coloca um grupo de cantores na linha de frente de guerra e coloca os armados atrás. Isso nos mostra que as atitudes que Deus nos dá são estranhas, mas tem hora que Ele fala que não é preciso, não precisamos de armas de guerra, nem de guerreiros, porque Ele é que nos dá a vitória e precisamos esperar nele. Aleluia! Assim como Deus deu a vitória ao rei Josafá através do louvor, mandando que ele colocasse os levitas na frente do exército dos armados, e enquanto eles começaram a louvar a majestade santa, diz no capítulo
Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 19 a 22, que neste momento o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá. Eles ficaram confundidos e mataram-se uns aos outros e foram todos derrotados. Aleluia! Amados, os textos todos que lemos nos ensina que como devemos alcançar as nossas vitórias? Basta buscarmos e seguirmos a orientação de Deus e agirmos como Jeosafá agiu. Se agirmos como Jeosafá agiu em Cristo Jesus, nós estaremos sendo garantido para cada um de nós a vitória. E todos nós, de todas as nossas famílias, da nossa nação, seremos mais do que vencedores. Permita que eu ore por você nesta hora, porque precisamos ser revestidos do poder de Deus, porque este é um momento decisivo da igreja, das nossas famílias, desta nação. Se a igreja buscar ao Senhor verdadeiramente o poder de Deus, a glória do Senhor se estabelecerá como se estabeleceu nos tempos de Josafá. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Creia nisso. Me permita orar por você nesta hora. Pai, ajuda a sua igreja nesses dias a nos apegarmos verdadeiramente à profecia que é a palavra de Deus, que com ousadia e confiança possamos pedir, Senhor, que tire dos nossos corações o medo e no lugar deste medo coloque o temor a Deus, mostrando que a peleja não é nossa, é do Senhor, aleluia. Ajuda a sua igreja através de orações e jejuns, buscar novas estratégias para termos as nossas vitórias. Pai, que todos nós, como igreja, possamos nos prostrar diante de Ti, ou seja, que possamos reconhecer a nossa dependência de Ti, que a igreja confie e todos nós possamos ir à linha de frente cantando, louvando o Teu nome, agradecendo e já contemplando as nossas vitórias, que a Tua igreja tenha os ouvidos abertos ao Espírito Santo de Deus hoje, que as nossas armas, Senhor, não sejam armas carnais, sejam armas espirituais e que a tua vontade, Senhor, seja feita sobre o teu povo. Pai, recebe a oração do teu povo, o jejum do teu povo nesta segunda-feira, dia 29, que as nossas orações, Senhor, cheguem diante de ti como um incenso no teu trono da graça e tu possas mandar relâmpagos, trovões, Senhor, que serão a sua vontade sobre o povo e não a vontade das autoridades. Pai, eu creio nisso, Senhor. Movimenta, Senhor, o teu povo, dada a tua vitória, porque precisamos ser nesses dias mais do que vitoriosos. Assim abençoa, Senhor, a cada família, a cada coração nesta hora. Eu te peço em nome de Jesus para a tua honra e glória. Amém, amém e amém. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.